tema da minha mensagem hoje, a mensagem de introdução ao livro de Jonas é Deus, o principal personagem do livro de Jonas. Não sei se você sabe, mas o livro de Jonas, a história de Jonas, melhor dizendo, a história de Jonas, ela é citada nas 3 principais religiões monoteístas. Ela é citada no judaísmo, nós veremos aqui em 2 Reis. Ela é citada no cristianismo, pelo próprio Jesus Cristo. E ela é citada também pelo islamismo. As 3 maiores religiões monoteístas falam da história de Jonas. Mas não apenas isso. A influência da história de Jonas, seja de forma direta ou de forma indireta, na literatura mundial é enorme, enorme. Você vê, seja de forma direta ou de forma indireta, inúmeras obras literárias, eu vou citar só 4. Por exemplo, Irmãos Karamazov, que é uma fantástica obra literária, é baseado na história de Jonas. 20 Mil Léguas Submarinas, ou talvez já ouviu, Robinson Crusoe, o náufrago. E a mais conhecida talvez, Moby Dick, que é espetacular também. Então, o simples fato de saber que essa história é citada nas 3 principais religiões monoteístas, nas 3 maiores, e em grande parte das grandes obras literárias mundiais, é um motivo de sobra para que nós venhamos a estudá-las bastante, bastante de forma profunda. E lembra aqui, a maioria deve lembrar, só resumindo aqui a história. Lembra o que acontece? Deus chega em Jonas e diz assim: Jonas, eu quero que você vá pregar em Nínive, porque lá o povo tem pecado demais, então é necessário que eles ouçam a palavra de Deus para que eles possam se arrepender. Jonas, ouvindo a voz do Senhor, ele faz o quê? Ele pega o caminho oposto, ele vai para Tarsis. Tarsis era o último lugar conhecido daquela época, ou seja, Deus manda ele para o norte, ele vai lá para o fim do mundo do sul, realmente querendo esconder de Deus. Os irmãos lembram, Jonas vai no barco, vem uma tempestade, os marinheiros pagãos começam a clamar aos seus deuses para que a tempestade passe. E então eles tiram sorte, e a sorte recai sobre Jonas. Chegam em Jonas e dizem: olha, o problema é você, o que a gente faz? E então Jonas diz: olha, me joga para fora do barco. Os marinheiros jogam Jonas para fora do barco. Tinha um peixe à espera, o peixe o engole, cospe-o lá onde ele devia ir, em Nínive. Lá então ele vai pregar com uma má vontade absurda, prega, a cidade inteira se converte. O rei passa um jejum que até os animais ficaram sem comer. A cidade inteira se converte com um sermão horrível. Depois nós vemos Deus fazendo uma plantinha, cobrindo a cabeça de Jonas, ele fica feliz. Depois Deus manda um verme comer a planta, ele fica bravo e pede para morrer. Essa é basicamente a história de Jonas aqui. Mas hoje a gente vai ficar só na introdução. Acompanhe comigo o versículo 1, por favor. Jonas 1:1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Jonas, filho de Amitai. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor, Samuel. Depois você anota, filho. Pois. Primeiro princípio, nós vemos um profeta inconformado. A história de Jonas é basicamente um absurdo. Em se tratando, por exemplo, de pastores que querem pregar e querem ver a igreja avançar, crescer, Jonas, ele é o mais estranho dos profetas. Por quê? Primeiro que ninguém, absolutamente ninguém, teve sucesso igual esse homem teve. É um sucesso fantástico. Para você ter uma ideia, no hebraico, a pregação de Jonas, o sermão de Jonas, tinha 5 palavras. Exatamente, um sermão de 5 palavras. Traduzindo aqui, as melhores traduções é basicamente o seguinte: Jonas vem e diz aos ninivitas: ainda 40 dias e Nínive, essa cidade, será destruída. Imagina Jonas chegando aqui na nossa igreja: ainda 40 dias e Pinda vai ser destruída. E vai embora. Foi só isso o sermão dele. Pior, ele fez de tudo para que o seu sermão fracassasse. Por quê? Ele foi pregar indignado. Estava bravo com Deus. O preparo dele foi insatisfatório. E o sermão dele foi medíocre. Como assim? O cara chega e fala uma frase e vai embora. Qual foi o resultado? Um sucesso absurdo. Absurdo. 120 mil pessoas se convertem em um sermão de 5 palavras. 120 mil pessoas.
E Jonas então vê aquelas pessoas se arrependerem dos seus pecados, sabe o que ele faz? Fica frustrado, fica bravo, louco. Como assim vocês se arrependeram? Eu não queria. Fica bravo porque o povo de fato se arrependeu dos seus pecados. Você sabe, né, os pregadores hoje em dia, eu sou um deles, a gente vai no caminho oposto de Jonas. Jonas não se esforçou nada. E numa pregação converteu um monte de gente. A gente se esforça tanto, quando vem um a gente fica muito feliz. Mas ele faz o quê? Ele fica frustrado. Frustrado porque as pessoas se arrependeram. Só que eu sei que você, aí na sua mente, talvez assim como a maioria, nós desviamos o verdadeiro foco do livro. Porque quando fala para você a história de Jonas, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? A maioria, né? A baleia. O peixe grande. Ou até mesmo Jonas. Sabia que esse peixe ele é citado apenas 2 vezes? A gente só lembra dele, mas ele é citado apenas 2 vezes. Os homens, eles falharam. Em que sentido? Em focar no grande peixe. Eles esqueceram de olhar para o grande Deus. Deus que está por detrás de todo esse livro aqui. Eles se esquecem justamente disso daqui. Deus é o personagem principal do livro de Jonas. Eu sei que pode parecer difícil, né? Engolir a história de que uma baleia engoliu um homem. Sendo redundante. Pode parecer difícil, mas não é. Você vai ver aqui ao longo dessas pregações, pregar sobre Jonas, é acima de tudo defender a nossa fé. Defender a Escritura. Defender aquilo que nós cremos. Porque se nós tiramos os milagres da palavra do Senhor, queridos, sobra bem pouca coisa para ser pregada. E você vai ver que é isso que acontece. O segundo, põe o segundo ali, por favor. Saiu? Obrigado. Segundo princípio, nós vemos o seguinte: Jonas, história ou folclore? O que será? Os teólogos liberais, eles vão dizer que Jonas é o calcanhar de Aquiles da Bíblia. Calcanhar de Aquiles é uma expressão usada para dizer o ponto fraco. Lembra? O guerreiro grego, onde o seu ponto fraco era justamente calcanhar. Aquiles, ele é metade Deus, metade humano. Então ele é mergulhado num rio onde ele fica imortal. Só que quem o segura pelo calcanhar, e então o levanta. Ou seja, ele era inteiro imortal, menos o calcanhar. E ele toma uma flechada justamente onde? No calcanhar. E os teólogos liberais vão dizer que Jonas, não só Jonas, né? Jonas e Gênesis também são os mais criticados. Mas que Jonas é o calcanhar de Aquiles da Escritura. Eles vão dizer, primeiramente, que Jonas ele foi apenas um personagem mitológico, como Aquiles. Que Jonas foi apenas uma fábula, apenas uma história contada para as crianças de sua época. E a pergunta que eu e você devemos fazer é a seguinte: será? Será que é verdade? E se de fato eles estiverem certos, como que fica a Escritura? E se realmente isso aqui não passar de história? Porque Jesus conta muitas parábolas. E se Jonas for apenas mais uma parábola? E se Jonas for um mito? Será que é? Não, não é. Eu vou provar para você que não. Segundo livro de Reis, capítulo 14, põe ali, Samuel. Segundo Reis 14, está falando a respeito do reinado de Jeroboão II. A exceção do livro de Jonas, né? Essa é a única passagem no Antigo Testamento que também fala a respeito dele. E olha o que vai dizer. Foi ele que restabeleceu o território de Israel, desde Lobo, Amate, até o mar de Arabá, conforme o Senhor, Deus de Israel, havia falado por meio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai de Gat-Efer. Percebeu que é a mesma coisa que nós lemos aqui? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Ou seja, aqui está situando Jonas no tempo. A Bíblia vai dizer que ele não é um personagem mitológico, mas ele foi um homem que existiu dentro da história, porque diz quem era o seu nome, qual era o seu nome, diz quem era o seu pai. Vai dizer a região que ele morava, ele era galileu, morava naquela região ali da Galileia também, e a Bíblia também fala a respeito do tempo, né? Olha, foi na época de Jeroboão II. Então, se você for ler o livro de Reis e também o livro de Crônicas, você vai ver que ele está localizado ali. Para você ter uma ideia, essa época em que Jeroboão II reinou, foi a época que Israel era mais próspero. Mais próspero. Foi essa época que ele reinou.
Não apenas Israel era muito próspero nessa época de Jeroboão II, como os seus inimigos, principalmente a Síria, que é talvez quem trazia, né, mais medo a eles, a Síria estava sem aquela gana de conquistar o território. Então Israel estava vivendo relativamente num momento de paz. Calma aí, nós estamos prósperos, fortes, e os nossos inimigos, aliás, o nosso principal inimigo está enfraquecido, então nós estamos num bom momento. Isso daqui, essa parte histórica, é para você entender o pano de fundo de quando Deus diz assim para Jonas. No versículo 2, a gente vai ler a partir da semana que vem, né? Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Você imagina, Deus está dizendo assim, olha, está tudo bem aí, povo de Israel, tudo certo? Próspero, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, os inimigos enfraquecidos? Sim. Jonas, vá a Nínive, capital da Síria, e prega a eles. A Síria era talvez o povo que mais trazia medo para Israel. Você imagina a cabeça de Jonas, como assim? O senhor está falando para eu ir lá e pregar para o inimigo? Tantas pessoas, o senhor quer que eu leve o evangelho a eles? Não vou não, senhor. Talvez por isso que ele correu. Não quis ir. A Síria era a única nação que poderia lançar sombra de perigo sobre Israel. Então Jonas ficou na dúvida, como assim? Pregar, vai que eu chegue lá e eles cresçam e venham nos destruir, como já fizeram diversas vezes. Por que você acha que os liberais, os teólogos liberais, eles dizem que Jonas não é um livro histórico, mas apenas um livro de fábulas? Um dos motivos está aqui, né? Milagre. Porque, convenhamos, um homem ser engolido por um peixe, 3 dias dentro, ser vomitado, isso aí não pode ser algo normal, não é algo normal. Sabemos que até esses grandes animais, né, quando eles engolem outros animais grandes também, o suco gástrico ali, rapidinho mata. E como assim? Então, por que os teólogos liberais eles dizem que Jonas não é histórico? Porque, primeiro, que eles não acreditam em milagres. E se eles não acreditam em milagres, eles não podem dizer que Jonas é verdadeiro. Porque se eles dizerem que Jonas é verdadeiro, eles vão estar se contradizendo, porque isso aqui notoriamente é um milagre. Mas veja, não é só o fato de Jonas sobreviver 3 dias dentro do peixe que é um milagre. Se você ler apenas esses 4 capítulos, um pequeno livro, você vai ver que, primeiro, Jonas não ser comido, começa lá pela tempestade. Jonas chega no barco para fugir de Deus, e então a tempestade, diz a Escritura, Deus manda. Depois diz a Escritura que os homens tiram sorte. O que acontece? Cai sobre Jonas. Jonas é lançado ao mar e tem um peixe ali já esperando para fazer a refeição. Esperando o lanche. E uau, eu come. O peixe não digere Jonas, a ponto de Jonas ter consciência dentro do peixe. Ele vai, regurgita e vomita Jonas, exatamente onde o GPS divino devia mandar. Jonas chega e prega para aquele povo, bravo, Jonas estava bravo. O povo se converte. Conversão é milagre. A planta crescendo, o verme comendo, tudo milagre. Então, na Bíblia, não é apenas um peixe engolindo um homem. Nós vemos na Bíblia o mar se abrindo. Nós vemos na Bíblia o sol parando. Nós vemos na Bíblia uma cobra falando. Não essa sogra. É brincadeira. Cobra falando. Nós vemos cego enxergando. Nós vemos virgem tendo um filho. Nós vemos mulheres estéreis sendo mãe. Se Jonas é folclore, todo o resto da Bíblia é folclore. Você não pode apenas escolher algumas partes da Escritura, ficar com algumas e rejeitar as outras. Ou você fica com toda a Escritura, ou você a rejeita por completo. Veja, há um fato registrado, né, nos anais do Almirantado Britânico, de um homem chamado... Põe ali, qualquer foto, Samuel, põe ali, por favor. James Bartley. Esse peixe aí é uma espécie de baleia, né? Na verdade é um cachalote. Qual a história de James Bartley? Você pode pesquisar na internet. Esse homem, ele estava com o seu grupo de marinheiros pescando, eles caçavam baleias, e então eles feriram uma baleia com o primeiro arpão, só que a baleia ficou muito brava, o cachalote, melhor dizendo, ficou muito bravo, a ponto de bater no pequeno barco ao qual ele estava, e James Bartley cai ao mar. O cachalote faz o quê?
o come. O come. No dia seguinte, a diferença foi essa, né? No dia seguinte, não foram 3 dias depois. No dia seguinte, aquele cachalote que já estava ferido pelo arpão, ele é pego e morto. Então, quando os homens estão lá abrindo o cachalote, eles veem um ser se mexendo dentro. James Bartley estava tendo espasmos musculares, estava se contorcendo de dor, mas ainda vivo. Eles partem essa parte do cachalote, arrancam James, e questão de 2, 3 dias, ele já estava normal de novo. Ele teve algumas sequelas, é verdade, né? Por exemplo, a história vai dizer ali, os historiadores, que sua pele ficou durante um bom tempo saindo como se fossem escamas, né? Saindo pedaços de pele, mas ele ainda sobreviveu 18 anos depois de ser comido por um dia. Isso é um fato. Está lá, Almirantado Britânico, você consegue achar essas informações aí. Então, se esse homem sobreviveu a um dia no ventre de um peixe, de um cachalote, ora, por que Deus não pode intervir e fazer ficar um pouquinho mais? Agora, se eu e você admitirmos que Jonas não é real, que é apenas uma fábula, queridos, toda a Escritura também não passa de fábula. Não adianta, feche a Bíblia e conte histórias para suas crianças. E terceiro e último, põe ali, por favor. Terceiro e último princípio, se Jonas é um mito, Jesus Cristo é um farsante. Jesus é um farsante. No Novo Testamento, há referências a respeito do episódio de Jonas. Sabe quem o cita? Jesus. Mateus 12, põe ele, por favor. Mateus 12, 39 diz assim, Jesus dizendo, lembra aquele episódio onde os fariseus, os homens, começam a pedir um sinal para Jesus Cristo, né? Tu és o Cristo mesmo? Tu és aquele que nós devíamos esperar? Ou apenas mais um impostor? E eles pedem um sinal para Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, não vou dar sinal nenhum, a não ser um. Diz que não vai dar, mas dá um. Ele vai dizer assim, mas ele lhes respondeu, uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Se Jonas não foi engolido pelo peixe, não sobreviveu 3 dias lá, se Jonas foi apenas uma fábula, a morte de Jesus Cristo também não passa de fábula. Porque ele está associando o milagre de Jonas, 3 dias no ventre do peixe, ao que ia acontecer com ele. 3 dias morto, mas no 3º dia ressuscitar. Mateus 12, você vai ter que obrigatoriamente dizer que Jesus está mentindo aqui. Se você dizer que Jonas não é a palavra de Deus. E você sabe, se Jesus Cristo mentiu, Jesus Cristo era pecador. Se Jesus Cristo era pecador, ele não pode salvar pessoas de seus pecados porque ele também pecou. Se ele é um pecador e ele não pode salvar, todos nós que aqui estamos perdidos. Não há solução para nós. Se Jesus Cristo teve pecado, todos nós estamos perdidos. Portanto, negar a historicidade de Jonas é negar o próprio Cristo, é negar a própria palavra do Senhor. E nós vemos algumas peculiaridades aqui, né, a título de introdução. Primeiro que Jonas ele é um livro mais biográfico que profético. Não é uma profecia contra alguma nação, nada, é apenas a história dele. Pode ler, né? Ele vai, faz aquele sermão, mas nada de profecia do que ia acontecer anos depois, essas coisas, nada. E repare, o Jonas ele é o único profeta no Antigo Testamento a ser comissionado aos gentios. Deus diz, vai a quem? Vai aos assírios, aos babilônios. Eu quero que você vá pregar a eles. Nós podemos, sem perda nenhuma de significado, parafrasear que Jonas aqui ele está cumprindo o id, que Jesus Cristo nos manda no Novo Testamento. Nós podemos aqui testemunhar que este sermão de Jonas foi o João 3,16 do Antigo Testamento, dizendo, olha, que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo em que sentido? Ora, não apenas os seus, mas inclusive aqueles que não eram seus, porque os assírios eles eram inimigos.
Mas ainda assim nós vemos Deus dando oportunidade para que eles pudessem ser salvos. Jonas é um protótipo da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É um livro onde você vai ver muita teologia. Não é uma carta aos Romanos, óbvio, né? Mas nós veremos muita teologia aqui nele. Agora, se esses ímpios se quebrantaram, se arrependeram de seus pecados com essa mensagem, muito mais eu e você, que somos filhos de Deus, que constantemente ouvimos pregações semana após semana, porque a Bíblia diz que nós devemos levar uma vida de renúncia. Historicamente, Agostinho e Lutero entendiam que Deus queria revelar o seu propósito missionário às nações através do livro de Jonas. E veja, em relação à salvação, nós vemos o propósito de Deus aqui se cumprindo, porque Deus, ele mostra que ele não é Deus apenas de um povo peculiar, porque se assim fosse, nós também estaríamos perdidos. Através do livro de Jonas, nós vemos que Deus ele é tão gracioso, tão misericordioso, a ponto de levar a sua mensagem e a oportunidade de salvação a todos os povos, sem exceção. E o profeta Jonas, infelizmente, ele parecia que tinha prazer na condenação do povo, por isso ele não queria. Não, é mais ou menos o seguinte, você imagina, eu corintiano, roxo, não tão roxo, né, corintiano. Aí Deus fala para mim, pastor, vai lá a torcida do Palmeiras e diz, vocês são uma bênção. Vai de verde. Acabou comigo. Eu faço igual Jonas, eu fujo. Não dá. Eles não são, Senhor. Então, olha o mascote deles, porco. Como pode ser de Deus um negócio desse? Gente? Não vai. Mas então nós vemos que Jonas ele tinha prazer em ver a condenação dos ninivitas, mas ele não teve deleite pela salvação deles. E é compreensível, sabe por quê? Para um judeu, meu irmão, os ímpios eram de fato uma casta. Para um judeu, aqueles que não se dobravam diante do Senhor, eles não passavam de combustível do fogo do inferno, literalmente. Os gentios não prestavam para nada, a não ser para serem queimados. Era tão sério que, olha, para você ter uma ideia, se uma mulher judia casasse com alguém que não fosse do povo de Israel, sabe o que acontecia? Seus pais simbolicamente faziam o funeral dela. O quê? Casou com um ímpio? Casou com um gentil? Não é mais minha filha. Faziam um funeral simbólico para mostrar, essa menina para nós morreu. Acabou. Quando uma judia ajudava uma gentia a dar à luz, ela era duplamente amaldiçoada. Por quê? Primeiro, porque ajudou uma gentia. Segundo, ajudou uma gentia a trazer mais um gentil para o mundo. Então tem que ser amaldiçoado, de fato, 2 vezes, sem sombra de dúvida. Jonas, ele não entendia como Deus podia ser tão misericordioso, a ponto de ter compaixão de um povo que escravizou a sua própria nação durante anos. De um povo extremamente cruel. Mas nós vemos que aqui, de fato, a salvação ela é recebida. Veja se isso não é o Evangelho. Nós vemos aqui nesse livro que a salvação é recebida independentemente das obras. Porque se tinha alguém que fazia obras ruins, era esse povo aqui, os assírios. Eu quero, depois que terminar Jonas, pelo menos no meu cronograma, pregar sobre Abacuque. Abacuque ele vai falar também a respeito dos assírios. Só que Abacuque ele vai relatar com mais detalhes como era esse povo. Por exemplo, Abacuque vai dizer que ele era um povo que marchava pelas larguras da terra, era um povo impiedoso, era um povo que fazia suas próprias leis. Historicamente, nós vemos que os assírios, eles aterrorizavam as pessoas de fato. Os prisioneiros, eles enterravam a ponto de deixar sua cabeça para fora, na areia, para a pessoa morrer lentamente. Arrancavam a língua, estupravam as mulheres, matavam crianças, mulheres grávidas. Eles eram alguém, de fato, terrível. Mas o livro de Jonas nos mostra que até esses, os piores dos pecadores, têm a oportunidade de entrarem no reino de Deus. Sem exceção, não importa o que a pessoa fez. A salvação, ela vem pela graça e pela misericórdia do Senhor e não pelas obras. E o livro de Jonas aqui, você vai ver, ele começa com Deus, ele termina com Deus. E no meio do livro, no meio da história, nós vemos Deus o tempo todo agindo. Portanto,
Jonas não é apenas a história da baleia que engoliu um homem. Não, Jonas é, acima de tudo, a história de um Deus poderoso que controla todas as coisas. Você vai ver o controle de Deus sobre a vontade humana. Você vai ver o controle de Deus sobre as plantas, sobre a fauna, sobre a flora, sobre os animais marinhos. O controle de Deus sobre o coração das pessoas que, por mais que sejam duros, podem ser quebrantados, e é isso que Deus faz. O resumo do livro basicamente é isso: marinheiros idólatras, ninivitas, homicidas, profeta rebelde, mas um Deus que provê salvação a pessoas que não merecem. Ou seja, é a minha e a sua história. Eu tenho certeza que nossa igreja vai ser muito edificada através desse livro aqui. Amém?